E aí, galera, tá começando mais um FS Cast, podcast oficial do Fora de Série. Tô aqui com meu amigo André Barros. Uma boa tarde, um bom dia. Obrigado pelas cadeiras novas. Rafael Capelli. Boa tarde, bom dia e boa noite. A voz de veludo desse podcast, você acabou de perceber. E a gente tá aqui hoje para discutir um tema muito bom pros dias atuais, que é como engajar colaboradores na era da informação e da inovação dos modelos de trabalho. E para isso a gente convidou uma pessoa super especial, uma fora de série lá da primeira temporada. Isso é uma honra ter de volta aqui a Dri Barbosa, CEO e fundadora hoje da Vype. Ela vai contar um pouquinho. Dri, obrigado. Seja bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. Parabéns pela sessão nova do podcast, muito interessante. Vou escutar demais todos. Para começar, Adri, conta um pouco pra gente. Quando a gente falou em 2015, né, você estava indo na Payleven, super empreendedora, tecnologia, meio de pagamento começando, você na vanguarda com a empresa, Sim. maquininha, eu me lembro de tudo isso. E hoje tá em outro universo, entre aspas, né, também faz parte de todo o aprendizado que você tem, mas conta um pouquinho de lá pra cá, o que aconteceu, como que foi essa jornada. Essa é a minha terceira mini jornada de empreendedorismo, né? A primeira empresa, efetivamente, que eu comecei a trabalhar logo no início, mundo de startup, foi na Mobly, que é um e-commerce, móveis e decoração. Isso foi lá em 2012. E foi super interessante porque eu falei, poxa, a tecnologia pode mover o mundo, porque você consegue digitalizar processos, você consegue trazer camada de dados, uma série de coisas. E eu fundei a Payleven, que efetivamente revolucionou o mercado brasileiro de pagamentos móveis, né? A gente foi a primeira empresa a fazer o lançamento do que a gente chamava na época de leitor chip-senha, que é a maquininha, a moderninha do PagSeguro, né? E isso mudou o mercado. Eu tive um exit, então eu comecei em 2012, em 2016 a gente fez uma fusão /vendas com a Samap globalmente. E lá eu tive meu primeiro exit e falei, poxa, e agora? Vou virar uma executiva ou quero continuar a empreender? E, poxa, eu sou apaixonada por desafio, mover coisas, fazer as coisas acontecerem. Eu falei, eu acho que tem uma grande oportunidade aí, porque até então eu tinha sido uma gestora, né? Eu nunca trabalhei com RH. Eu sempre fui uma gestora de pessoas, comecei a ter time muito cedo. Com 23 anos eu já tinha um time de 40 pessoas em 7 cidades. Tive time de 250 pessoas. Vi um negócio sair de 5 pessoas numa sala para mais de 100 pessoas, né? E daí eu falei, eu acho que tem um grande desafio aí dentro de gestão, que é super importante a gente conseguir trazer tecnologia e dados que outras áreas já passaram, como por exemplo o marketing, né? E que ainda não aconteceu no RH. Então, daí veio então logo na sequência a Vype. A Vype é uma plataforma digital de gestão ativa de engajamento de colaboradores. Então, a gente tem ajudado empresas como Jus Brasil, Conta Azul, empresas normalmente 2 perfis de alto crescimento, tá? Então, empresas, startups de tecnologia que estão escalando e precisam, de uma maneira muito rápida, gerar uma empresa que tem orgulho de pertencer, se preocupam com cultura e pessoas para conseguir crescer, né? Porque é super importante pessoas nessas empresas. Ou então empresas mais tradicionais, como por exemplo o Hospital Sabará, que efetivamente se preocupam, assim como eles se preocupam. Você tem filho, por exemplo, não sei se já levou no Hospital Sabará, eles são uma referência em infantil e a mesma preocupação com qualidade e excelência que eles têm, por exemplo, com os pacientes, eles também têm com os colaboradores, que são os cuidadores, né? Então, como que a gente tem ajudado isso, né? A gente monitora engajamento, né? Então, a gente se reconhece como uma ferramenta efetivamente de dados, não só de automação de processos. A gente identifica fatores chaves de engajamento, a gente estimula a troca de feedback e reconhecimento e, principalmente, a gente empodera a liderança da empresa. Porque não adianta nada a gente… algumas empresas acham que gestão de pessoas é com RH. Na verdade, é o gestor que efetivamente está ali no dia a dia e ele que tem um maior poder de influenciar a performance da equipe,
né? E também a satisfação e a lealdade da equipe com a empresa, né? Então, a gente traz acesso a dados através da nossa plataforma para os gestores conseguirem serem melhores gestores. Isso dá um belo papo, hein? Já fiquei ansioso aqui. Para completar essa tua resposta, eu acho que é legal, eu queria falar um pouco do mercado, né? Eu acho que vocês fazem muita pesquisa e você tá nesse universo, tá na cozinha desses ambientes nas empresas. A gente vê hoje no palco muitas empresas falando sobre novos modelos de gestão de pessoas, novas formas, etc. A gente vê muito isso, seja em palestras, seja em eventos, seja na mídia, etc. Nos bastidores, que é onde você tá, assim, como que tá realmente, assim, o mercado, de modo geral? As empresas estão conseguindo, de fato, colocar em prática modelos mais eficientes? Ou elas continuam batendo muita cabeça? Como que tá, assim, na tua visão? Uma vez eu li uma reportagem, antes de começar a Vype, que era uma crônica, na verdade, que ela dava um exemplo de que tava toda a alta liderança no jantar e eles estavam discutindo um M&A que tinha acontecido no mercado. E quando o CFO deu a opinião dele, todo mundo acatou a opinião do CFO, né? As pessoas têm uma visão de que o CFO tem efetivamente a palavra e a gente acredita no que ele fala. Quando a gente fala de pessoas, muitas vezes o que acaba acontecendo é o quê? Todo mundo acha que pode falar sobre RH, né? Todo mundo acha que por ser pessoas, eu posso falar sobre pessoas, né? Então, existe ainda uma visão de que não é um tomador de decisão, o papel de gestão de pessoas. E somado a isso, não é uma área que diretamente gera receita. Então, nem toda a alta liderança hoje nas empresas, elas veem o link tão fácil da importância de você ter, por exemplo, colaboradores satisfeitos, colaboradores felizes, colaboradores que vestem efetivamente a camisa. E que, mais do que isso, promovem a empresa para o mercado, né? O tal do employee branding. São embaixadores da marca empregadora, né? Só que, ao mesmo tempo, quando a gente vai, por exemplo, para empresas de alto crescimento, elas só fazem a diferença no mercado se elas conseguirem trazerem as melhores pessoas que estão no mercado. E para conseguir trazer as melhores pessoas que estão no mercado, não adianta você só pagar uma alta remuneração. Então, hoje, quando a gente olha, por exemplo, o perfil de gerações, ele tem mudado muito, né? Então, os Gen Zs, que são os que nasceram a partir de 1995… É uma geração que ela quer sim ter, por exemplo, 71% deles querem ter um emprego CLT, carteira assinada. No entanto, eles não são individualistas, eles são super preocupados com causas e eles são abertos a diálogo. Então, se você vir e falar assim, vem pra cá, porque aqui você vai ganhar bem, é um discurso, por exemplo, que quando eu me formei fazia sentido e por isso vários dos meus amigos e amigas foram trabalhar em banco, consultoria, mercado financeiro, porque ganhava bem, entendeu? Não era porque era legal… mas ganha bem. Esse discurso hoje, ele se desconstrói. E essas empresas, elas efetivamente, elas precisam mudar a cabeça porque a geração mudou. Então, se eu tenho que mudar a maneira como eu abordo o consumidor, se eu sou uma empresa de B2C, eu também tenho que mudar dentro de casa, porque mudou o perfil das gerações, né? E quando a gente vai falar, por exemplo, de quant, né? Daí tem um perfil de liderança que acredita no quant. Cara, colaboradores engajados, eles são 5 vezes mais propensos a indicar. Então, marca empregadora, eles são 5 vezes mais comprometidos com a entrega e eles são 3 vezes mais propensos à inovação. Então, é um negócio que faz sentido. Além disso, quando você compara engajados e não engajados, os não engajados, eles tendem a ter um absenteísmo 69% maior. E comprometem a produtividade da equipe, que é a tal da maçã podre que a gente sempre falou, né? Então, assim, você começa a trazer um olhar que ele deixa de ser achismo e ele passa por faz sentido, fecha a conta, dá dinheiro, entendeu? Você deixa de deixar dinheiro na mesa e você se torna uma empresa que entrega mais, que tem uma performance melhor e, além disso, você efetivamente consegue inovar mais, né? E nesse cenário no passado, as empresas duravam 60 anos, agora elas vão durar 15 anos.
Então, se reinventar a inovação é super importante. Então, começa a fazer sentido. Mas, de uma maneira direta, em relação à sua pergunta, é um cenário que está mudando. Então, as empresas, elas estão ficando cada vez mais preocupadas com isso. E a liderança, ela tá vendo que ela precisa mudar. E daí, o que tem acontecido é, empresas efetivamente comprometidas com isso são os nossos clientes. E quais são os valores agora? Porque você falou, antigamente o valor era pagava bem. O valor da empresa para atrair e reter talento. Quais são os principais pilares agora? É ambiente? É o paga bem? Os 3 principais fatores que mais alavancam o engajamento hoje são oportunidades e desafios dentro da empresa, é o primeiro. Então, assim, se você tá numa empresa e você tá estagnado e você não vê, por exemplo, que você tem uma trilha ali dentro a ser seguida, que ela pode ser para cima ou lateral, que cada vez mais tem acontecido lateral. Então, hoje eu sou marketing, mas amanhã eu sou produto. Amanhã eu sou tech. Então, ter um caminho ali, isso é super importante. O segundo ponto é reconhecimento eficiente. Então, quando a gente fala de reconhecimento, a gente fala de reconhecimento tangível, que é salário e benefícios, que, por exemplo, não são as principais alavancas de engajamento. Tá? A segunda alavanca é reconhecimento eficiente. E quando eu falo de reconhecimento, eu posso estar falando de tangível e intangível, né? Quando eu falo de tangível, eu tô falando, por exemplo, de salário e benefício, né? Que não são as principais alavancas, não é o que mais importa para os colaboradores serem engajados. Isso muda por patamar de, sei lá, de júnior, sênior, pleno? Muda e também por departamento, tá? Mas normalmente a alta gestão é muito mais engajada do que todo o restante da organização. Quem é menos engajado hoje é a média liderança. Não, sim, mas eu tava dizendo com relação a o benefício financeiro ser mais valorizado, sei lá, pelo júnior e o desafio ser mais valorizado pelo sênior, ou não? É tudo… O desafio, ele é mais valorizado pelo júnior hoje, olha só. Tá? Isso tem muito a ver também com as gerações, então, que é o quê, né? Muitas vezes a gente fala da tal geração do mimimi, que provavelmente você é geração mimimi, porque você é millennial, eu sou millennial, você é millennial, você tem também cara de millennial. Todo mundo nessa sala aqui é millennial, que é quem nasceu entre 80 e 94. E daí, quando a gente fala dessa geração, o que tem acontecido é o seguinte, né? Com a mudança pós-guerra mundial, etc., pós-guerra, etc., as mulheres, elas passaram aí para o mercado de trabalho. Quando elas foram para o mercado de trabalho, elas e tiveram uma educação melhor, elas se tornaram mães mais tarde. Quando elas se tornaram mães mais tarde, elas quiseram trazer a mesma questão que elas tinham no trabalho de performance para dentro de casa, que é o quê? O meu filho, ele tem que ser o melhor em matemática, ele tem que ter uma agenda completíssima, ele vai fazer balé, natação, inglês, espanhol, não sei o que, nananã. E o que isso criou nessa geração, né? Gerou uma geração que ela não teve tempo para se frustrar e que sempre alguém falou para ela o que precisava ser feito. Então, quando chega nas organizações, o que acaba acontecendo? Ela vê no chefe que o chefe ou a chefe tem que falar qual que é a sua carreira, qual que é o seu crescimento, como que você vai trilhar a sua carreira. Porque ela sempre teve alguém falando pra ela, faz esse curso, você vai fazer inglês porque é importante, você vai fazer isso porque é importante, etc e tal. Então, oportunidades e desafios pra geração mais nova é um negócio que pesa mais, tá? E daí eu tava falando do segundo fator, que é a questão de reconhecimento eficiente, né? E daí, em reconhecimento, a gente vê que ele tá muito atrelado à questão de feedback, né? Essa geração Z também, que é pós-millennial, né? Por exemplo, eles acreditam que os conflitos, eles deveriam ser decididos na base do diálogo, né? Então, eles estão abertos ao diálogo. E eles entendem que é importante esse diálogo. A nossa geração e a geração anterior, principalmente a anterior, ela vinha muito de uma questão de comando, né? Então, assim, eu sou o chefe, eu mando, faça, e não existe um diálogo.
E daí o que a gente começa a perceber é, para eles, reconhecimento tá muito atrelado a ter um canal aberto de feedback, de troca, do que para a geração anterior. E o terceiro ponto que mais influencia engajamento é gestor preparado. Então, liderança preparada. E daí, quando a gente vai para a liderança preparada, a gente decidiu utilizar a abordagem do Google. O Google fez um projeto, que é o projeto Oxygen, que ele identificou… A hipótese inicial é: gestores não impactam na performance da equipe. E daí, o que eles perceberam é: mentira, impacta. Impacta em satisfação, retenção e performance da equipe. 3 pontos. E eles foram identificar quais são as características que fazem de um gestor um bom gestor. E daí, dentro disso, existe lá 10 características que fazem de um gestor um bom gestor. E a gente também tem ajudado, por exemplo, as organizações a fazer esse termômetro de liderança, que é o quê? Dar um mapa claro para o gestor. Olha, demos voz para o seu time de maneira anônima. E esse é o seu mapa em relação à liderança. Você precisa melhorar nisso. Isso aqui você tá sensacional, continue a fazer, né? Então, é efetivamente ter dados para você evoluir como gestor. Tem todos esses valores e deixou de ser grana como o principal diferencial, né? Isso antes de entrar em determinada companhia. Você acha que depois que entra em determinada companhia, beleza, entrei, vi que grana não é o principal, tem uma série de outros benefícios aqui que para mim são super importantes. Uma vez dentro e uma vez… essa pessoa, você acha que essa pessoa muda? Putz, agora que eu tô aqui dentro, talvez eu vou brigar pela grana. E aí muda totalmente a história, né? E acho que… Eu acho que tem muito a ver com o perfil de pessoas também. Tem um livro que eu gosto muito que chama Radical Candor, que eles traduziram para português Empatia Assertiva. Não acho que foi o correto, mas tá aí. E ela fala do conceito de superstars versus rockstars. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me identifico como superstar. Que é o quê? Eu sou extremamente ambiciosa. Eu o tempo inteiro preciso de desafios. E eu crio os meus desafios, né? E muitas vezes, como superstars, a gente acha que todo mundo deveria ser o tanto ambicioso quanto eu, né? E você tem um outro perfil de pessoas que são os rockstars. Que são rock de rocha. Eles são estrelas, mas eles são pessoas que não têm uma altíssima ambição. Eles prezam principalmente qualidade de vida e uma estabilidade, né? Então, quando você entra na empresa em relação à remuneração, eu acho que todo mundo, de alguma maneira, quer evoluir. Todo mundo não é um acho. As pessoas, elas querem evoluir e ter novos desafios, que tem a ver com a primeira alavanca, né? Só que o passo disso, ele depende muito de acordo com o perfil da pessoa. Então, evolução, para mim, a velocidade de evolução, no meu entendimento, provavelmente ele é diferente de uma pessoa do perfil rockstar. Então, isso tem muito a ver também. Mas em relação a salário, quando a gente faz a pesquisa, salário é, por exemplo, uma pergunta que ela tem sempre um viés negativo. Então, todo mundo acha que ganha menos do que deveria ganhar. No entanto, ela não é… Quando a gente olha, mesmo pelo tempo de casa da pessoa e traz isso mais para longe, pessoas que estão há mais de 2 anos… Isso não é um dos principais fatores de engajamento. Ela vai sempre achar, né? Seria estranho alguém dizer, não, tá legal, tô bem. Tô bem, A maioria vai sempre buscar mais. E aí, uma pergunta até nessa questão da nova geração. O que a nova geração realmente quer de uma pessoa referência? Assim, que ela seja mais um líder inspirador, que é aquele líder clássico que a gente sempre falou, o cara inspirador, ou que é um gestor mesmo, assim? Tu falou um pouco, mas existe uma resposta pra isso? Que é um gestor que diga pra ela exatamente o que fazer, em que momentos, o que evoluir? Ou é o cara mais de inspiração, que ela admira? Na Vype, a gente usa muito o conceito de gestor e gestora e menos de liderança. Porque quando a gente fala em líder, a gente tem aquela imagem de um líder que ele é inspiracional. E assim, quando a gente vai ver, por exemplo, se tornar um gestor, ele é o momento de transição mais difícil na carreira de qualquer pessoa, do ponto de vista de estudos, tá? É a maior transição que você pode ter. Por quê? A maior parte das pessoas, elas se tornam gestores quando elas entregaram como um colaborador individual. E, de repente, ela tem que fazer uma transição de…
Eu sou a pessoa que entrega, enfim, tá lá entregando para fazer com que outras pessoas entreguem. Isso é muito difícil. Quando a gente vai pro gestor e gestora, o que é esperado, e é isso que a gente tenta desmistificar dentro da Vype, que é conseguir, através de dados, etc., ajudar eles ou elas a terem insights para conseguir serem melhores gestores, que é super importante você ser efetivamente um mentor do colaborador. O que é isso? Ser um mentor é ter discussões consideráveis e com frequência sobre carreira. Então, eu gosto muito de uma abordagem que é a jornada do Feedback 101. Né? O que é o Feedback 101? Nada mais do que você sentar com o seu gestor com frequência para você discutir, enfim, o seu papel dentro da organização, mas não só profissional, mas pessoal também. Então, na jornada, o caminho normalmente o primeiro encontro você fala sobre passado, que você vai entender, por exemplo, desde a infância, como que foi a vida da pessoa, porque você consegue capturar os valores e comportamentos da pessoa nas mudanças que ela tem ao longo da vida. Porque mudanças, elas vão te dar insights de como a pessoa é. Daí você fala na segunda sobre futuro, você chega na terceira no presente e faz o plano do que a pessoa deveria se desenvolver pessoal e profissionalmente, né? E daí, quando a gente olha isso, né, assim, um ponto crucial para os gestores é você efetivamente entender quem é a pessoa como pessoa e ajudar ela nessa jornada. Então, na realidade, o trabalho de retenção, ele começa na contratação, né? Exato. Porque assim, você tá falando de um feedback que, na verdade, o gestor, ou seja lá quem estiver contratando, já tinha que ter feito um primeiro para entender quem ele tá trazendo para dentro, depois como que enfim, a relação evolui, vai conhecendo mais mesmo, mas a retenção, até esses feedbacks, eles começam... Sim. Não, e até acho que completando um pouco, é super delicada essa história do gestor, porque ele precisa ser muito habilidoso, porque no fundo ele tá lidando com a carreira ou a vida dessa pessoa dali pra frente, sensibilidade, né? Tem que ter uma complicada essa história, né? Talvez não teria antes. É arriscado, né? Porque você aposta num caminho aqui, faz uma análise e talvez essa análise não seja a mais correta, cara, você lascou com a vida do cara, né? Sim. Cada vez mais as pessoas falam... todo mundo sempre me pergunta, Adri, existe vida pessoal e vida profissional? Esse negócio aqui, celular, fez da nossa vida completamente diferente. Eu não acredito que você consegue separar hoje pessoal e profissional. Então, assim... É muito difícil isso, e muito do que… isso é uma visão que eu já tinha no passado e que eu tive chefes que falaram muito isso minha vida inteira. Saiba que uma pessoa que você cruzou no caminho hoje, aos 21 anos como estagiária, provavelmente você vai cruzar com ela na vida profissional lá na frente de novo. Sim. Então, sempre ser muito cuidadoso. Isso que você tá falando de… você, como gestor, ser responsável pela vida da pessoa é uma responsabilidade muito grande. Efetivamente, né? É uma responsabilidade grande. Você falou da empresa que começou com 5, da tua empresa começou com 5, de repente tava com mais de 100. E acho que eu comentei com o Alisson, com o Rafael um tempo atrás. Eu fundei um canal chamado Desimpedidos, né? Desimpedidos também, começou com 3 pessoas e de repente tinha 100 pessoas trabalhando. E eu olhava, e o que mais me motivava e assustava ao mesmo tempo é que eu olhava e falava, cara, não são 100 pessoas, são 100 famílias que dependem desse negócio, né? E isso é uma coisa assustadora. Então, e como a gente foi crescendo bem estruturadinho, bem passo a passo, a gente foi conhecendo muito as pessoas, né? Então a gente se envolvia muito com as relações pessoais do Mil Grau, que trabalhava com a gente, do Paulinho, do Fred, de entender e tentar estruturar a vida do cara, entender o momento dele. Puta, ele saiu de um nada, tal. Então, isso dá uma assustada, né? Que é o que o Rafael falou. A responsabilidade que a gente passa a ter é grande, cara. Mas eu acho que é bacana também ao mesmo tempo. Mas eu acho que essa é uma preocupação muito mais presente no dia a dia do empreendedor do que do executivo, assim. O empreendedor consegue ter essa visão mais clara de família e tal. O executivo de uma companhia maior, a maioria, eu acho que não consegue ter essa visão, essa amplitude. Então, mas eu acho que eles vão ter que mudar, né? Sim. Fato. E assim, uma das coisas que
que eu me lembro um dos momentos mais difíceis da minha carreira como profissional e como gestora foi quando eu tive que cortar 50 pessoas da minha equipe. Eu falei, eu nunca mais passo por isso na minha vida. Isso aconteceu em 2012, vai fazer 8 anos agora, e nunca mais aconteceu. Por quê? Porque eu já fazia o link ali da questão da família, sabe? Tipo, são 50 famílias, entendeu? É um negócio muito chocante. E é uma experiência que eu não quero passar nunca mais na minha vida. Então, por isso, por exemplo, como empreendedora, eu sou muito comedida também na questão de time, sabe? Nunca dá um passo maior que a perna, sabe? Exatamente por isso. Porque tem famílias que podem ser impactadas por isso. E uma outra coisa que me assustou, assim… saindo do meu mundo ali da minha empresa e tal, e depois começar a fazer consultoria para empresas maiores, foi o turnover. Que a gente, em 6 anos, a gente teve muito pouca gente que saiu, e a grande maioria que saiu da empresa saiu para fazer o próprio negócio, que nem o Mil Grau, para tocar o próprio canal, ou para virar um influenciador, que nem a Jojoca. Quando eu fui entrar mesmo nas empresas, eu falei, cara, quanta gente que sai, cara. E assim, ficou 1 mês e sai, ficou 3 meses e sai. Não tem uma construção. Não tem uma preocupação. Ainda mais quando a gente vai pra publicidade. Cara, é assustador. É assustador o quanto de gente que roda. E aí eu pergunto, pô, será que não é uma preocupação para eles? Ou não é feito um trabalho? Tem a ver também com geração, de novo. Então, por exemplo, quando a gente compara millennials versus geração anterior, geração X, né? Os millennials, eles vão trocar 4 vezes mais de trabalho até os 32 anos. Trocaram ou vão trocar. Do que a geração anterior. Né? Então as pessoas efetivamente ficam menos tempo nas organizações. Por isso que eu até penso, era uma coisa que eu ia te perguntar, eu não sei o quanto que as empresas de fato têm que se preparar para reter as pessoas, mas também tem que se preparar porque vai acontecer de pessoas muito boas passarem lá e mesmo elas tendo modelos maravilhosos, a pessoa vai empreender, vai montar um negócio ou vai receber uma proposta mais sedutora de algo que tem mais a ver com a vida pessoal dela. Então, assim, eu acho que tem esse equilíbrio também, né? A empresa, ela tem que conseguir se adaptar com um turnover, claro que não descontrolado, mas sim previsível, baseado na geração nova, sim. que realmente Assim, quando a gente analisa turnover, quais são as causas do turnover, você tem algumas causas. Tem algumas que você não consegue mitigar, que é o quê, por exemplo? O colaborador, a mulher dele recebeu uma proposta para ir trabalhar em Londres e vai ganhar 3 vezes o salário, etc e tal, e o marido tá acompanhando. Não tem o que fazer, entendeu? É uma mudança de vida, não é uma mudança de trabalho, né? Então, você não consegue mitigar isso, por exemplo. E daí, quando você fala, por exemplo, de… Será que as empresas não têm que se preparar? Eu acho que sim. E a gente é uma geração que cada vez mais… assim, eu tenho pensado muito como pessoa, pensado muito como gestora em relação à Vype e passado isso com os nossos clientes, que é a questão, por exemplo, do trabalho remoto, né? Então, eu falo trabalho remoto porque trabalho remoto é diferente de home office. Home office é o quê? Eu faço home office 2 vezes por semana. Legal. Quer dizer que você não vai até o escritório, você fica de casa. Remoto é efetivamente… A matriz fica em São Paulo e eu tenho 50 pessoas espalhadas. Um tá em Rio Branco, o outro tá em Presidente Prudente, o outro tá em Santos e ele nunca vem pro escritório. Ele vem talvez pra festa de final de ano e etc, né? Então, assim, tem organizações que estão na fase do devo ou não fazer home office. E a gente já tem clientes que estão assim… Adotamos home office remoto ano passado, tivemos que reestruturar toda a maneira como a gente trabalha, porque não é simplesmente virar e falar assim, agora eu vou ter remotos. Não. Todos os seus rituais, eles mudam. Então, se você tem town hall a cada 15 dias, como que vai ser? Como que eles vão participar? Então, assim, tem uma série de rituais que eles mudam. E as empresas precisam se preparar
para essa mudança, né? E eu acredito muito nisso. Então, por exemplo, eu faço bastante home office. A gente, na Vype, tinha uma política e a gente tá aumentando aos poucos o home office. Porque hoje o nosso time, efetivamente, todo mundo é de São Paulo. Mas isso até é um caminho pra gente ir pro próximo passo, que é ter time remoto. Ou pessoas que hoje já são, serem remotas, né? Porque eu como pessoa, acho um absurdo eu ter que dirigir durante 45 minutos pra abrir meu computador e trabalhar. Sendo que eu posso abrir meu computador e trabalhar de casa, né? Então, é meio... Pra mim, é inconcebível hoje, com toda a ferramental que a gente tem, a gente ainda continuar a fazer as coisas como a gente fazia antes. Bom, pessoal, então esse foi o episódio de hoje. O assunto foi super bom, como eu previ lá no início. Falar de pessoas, a gente vai tentar trazer sempre alguém aqui para ter esse tema e discutir modelos de gestão de pessoas. Eu acho que é talvez a chave do sucesso das companhias pro futuro. Obrigado, André. Obrigado, pô, um prazerzaço aprender aqui, foi demais. Rafa, obrigado. Obrigado a todos, valeu, Dri, foi inspirador. Referência e muita informação pra gente aí também, pra galera que tá ouvindo. Você é um gênio. E completando, Andri, obrigado por estar de novo no Fora de Série, né? Você já é da casa e de fato é. Quem quiser tem o vídeo dela no Fora de Série, o episódio que ela conta a história, que precisa ser atualizado, mas já vale. Já tem ali um pouquinho de coisas que você acredita que te levaram até aqui, né? Acho vai que é legal. Vai estar aqui no link. Pode estar aqui. Nossa, vai estar mesmo? Vai, que opa. medo. Vai gente, tá. As pessoas mudam, tá? Quem assistiu o vídeo pode depois mandar e-mail perguntando. Eu ia falar, pode mandar no Instagram, é @drisbarbosa. Isso. E o da Vype é @vypebra, certo? Isso. E o canal do YouTube da Vype, Vype TV, eu acho que é legal. Eu vi que tem bastante conteúdo lá. Tem. A gente tem bastante conteúdo, a gente tem feito bastante webinar com cases. E daí a gente começou a transformar isso em podcast. Não tem a mesma produção que vocês, mas tem sido um canal legal pra gente também. O importante é botar no ar, acredite. Exato. Então é isso, gente. Quarta que vem a gente tá de volta. Siga o Fora de Série nas outras redes sociais, no @Fora de Série. E é isso. Obrigada. Falou. Valeu. Valeu.